E aí, pessoal, tudo bem? Bom momento para vocês. Satisfação encontrar vocês de novo, nono ano. É uma satisfação poder falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Talvez seja um dos temas mais lidos pelos adolescentes, dentre os temas que nós trabalhamos na história. Com certeza, dentro de uma literatura infanto-juvenil, livros, filmes, talvez, com certeza, está entre os três temas mais que repercute na faixa etária de vocês. É um tema que, obviamente, tem suas complexidades, mas eu vou fazer o possível para que a gente possa ter claro o seu objetivo e também não ser superficial nas nossas colocações. Então, convidar vocês a que possam estar acompanhando comigo esse, esse slide para que a gente possa ir caminhando nessas discussões pertinentes à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial oficialmente ela vai começar no dia 1º de setembro de 1939. Porém, haverá alguns antecedentes que a gente precisa retomar. A gente precisa lembrar vocês de temas que já vimos anteriormente, como a crise de 29, né? Ou seja, a questão da queda da Bolsa de Nova York, que vai interferir na economia mundial. Os Estados Unidos produzia 42% de tudo aquilo que era consumido no mundo, e isso vai provocar um esgotamento no processo produtivo, porque a Europa ainda estava em processo de recuperação ainda da Primeira Guerra Mundial. Então, a crise de 29 vai abalar mais do que eles imaginavam. Como também, juntamente e paralelo a isso, como consequência, a ascensão dos fascistas na Europa, a política de apaziguamento que vai se dar em decorrência do que nós conhecemos já como o Tratado de Versalhes, que vai ser celebrado no ano de 1919, onde a Alemanha vai ser responsabilizada por tudo aquilo que aconteceu ainda na Primeira Guerra Mundial, obviamente não tendo sido apenas a Alemanha protagonista desse processo, né? Mas enfim. E a Guerra Civil Espanhola, que também já vimos recentemente, quando trata dos ataques da Luftwaffe, que a gente vai falar hoje também, alemã, sobre a cidade de Guernica e todo o conflito da disputa da Guerra Civil Espanhola, que vai se iniciar em 36 e vai se encerrar em 39, a Guerra Civil Espanhola. E o avanço japonês, que era uma outra guerra, que a gente não tinha, normalmente a gente não tem conhecimento amplo dessa guerra, mas havia uma guerra geopolítica muito pesada na região do Pacífico, em que o Japão ele já demonstrava condições de querer mandar naquele território, certo? Então, esses antecedentes eles são fundamentais para que nós possamos entender o contexto do qual nós iremos falar hoje. E aí, um outro ponto também que é interessante citar é que a guerra ela vai se forjar por três grandes grupos que eles vão chamar de eixo Roma, Berlim e Tóquio. Roma fazendo referência à Itália, Berlim à Alemanha e Tóquio ao Japão. Onde esses três líderes, né, Hirohito no Japão, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, eles vão comungar dos mesmos valores, das mesmas ideias e dos mesmos ideais. O Japão, inclusive, ele tinha, desde a década de 20, interesse em disputar território com os Estados Unidos. E isso a gente vai ver mais na frente, no final da aula, quando nós formos falar sobre o ataque a Pearl Harbor. E aí, mostrando que
o Hirohito, ele tinha uma proximidade com Hitler e Mussolini, ele vai efetivar essa aproximação, também alegando o combate ao comunismo, porque a União Soviética estava se expandindo e, obviamente, o território no qual eles ansiavam também era disputar o Pacífico, já sabendo que o acesso a países europeus do Ocidente ele teria bastante dificuldade. E em 36, o Japão ele derrota a China e conquista o que ele chamava de faixa oriental. Então, percebam também essas características. Vejam aí o mapa, os espaços conquistados e quando foram conquistados pelo Japão durante aquele período. Ou seja, toda uma compreensão, inclusive, mitológica da figura do samurai, também de guerreiros que lutam até a morte. Tudo isso vai ser utilizado também como parte do processo da expansão das ideias e dos ideais durante esse período que estamos trabalhando agora na Segunda Guerra Mundial, certo? Porém, contudo, no mundo ocidental havia outros conflitos que partiam da figura de Adolf Hitler. O Hitler, ele alegando a questão do espaço vital, tema que já estudamos em aulas anteriores, ele invade a região dos Sudetos, que era uma região de montanhas na Tchecoslováquia. E ele alegava que naquela região havia muitos habitantes que viviam lá e que pretensamente se auto-intitulavam também da raça ariana. E aí isso de certa forma, permitido por França e Inglaterra, essa invasão e essa anexação do território dos Sudetos, porém, ali começa a piscar a luz amarela. E aí é justamente aonde o Hitler ele vai mostrar que ele era um estrategista. Todo mundo percebe que o movimento do Hitler estava já condicionando a ele começar a atacar os seus desafetos da Primeira Guerra Mundial, no caso França e Inglaterra. E aí o que é que o Hitler vai fazer? Ele estrategicamente, e sabendo daquilo que havia lhe prejudicado na Primeira Guerra Mundial, que era justamente dividir os seus exércitos para duas pontas, né? Uma parte ocidental e outra parte oriental, ele acorda com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assina um acordo de não agressão, também conhecido como Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Mas, professor, afinal, o que é que isso acaba tendo implicação nesse processo? Esse pacto, ele propõe, pelo menos, a ideia de que a União Soviética ela não poderia atacar a Alemanha. Isso já resguardava, em grande medida, parte do exército alemão que ficaria na região oriental, e aí ele consegue juntar todo o seu contingente militar apenas para a parte ocidental. Então, Hitler ele já sabia de que esse acordo com a União Soviética era necessário antes que ele fizesse o avanço para a Polônia, dizendo o seguinte, inclusive, eu quero ficar com Varsóvia, a gente divide a Polônia, parte ocidental da Polônia fica com a Alemanha, parte da oriental da Polônia fica com vocês, soviéticos. Afinal, entre a União Soviética e a Alemanha só tem a Polônia no meio, então termos esses territórios vai ser bom para ambos. E o Joseph Stalin ele vai, inclusive, concordar com essa ideia. Existem aí vários charges desse acordo sendo celebrado, né, que vocês podem ver aí. Tem um que é talvez mais conhecido, inclusive questões da apostila
trazem várias charges desse tipo, mas vocês conseguem visualizar mais ou menos as pretensões estratégicas do Hitler. Ou seja, os franceses e os ingleses também queriam atacar, ou esperavam que o Hitler atacasse a Stalin, e ele acaba frustrando esses grupos justamente na medida em que ele celebra esse acordo. Porém, os franceses e ingleses dizem: não invada a Polônia. Se você invadir a Polônia, a gente vai declarar guerra contra você. E aí é exatamente aí que a gente precisa alinhar as nossas ideias para não ficar uma coisa confusa na hora de a gente entender o processo da Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invade a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, aquela ameaça que havia sido feita de uma guerra, ela não foi efetivada. Então, perceba, fazer menção de que você vai entrar numa guerra e não atacar a Alemanha, tem alguma coisa errada. Além de não atacar, ainda permitir que o Hitler vá avançando paulatinamente sobre outros territórios, era mais estranho ainda. Inclusive, alguns livros trazem a expressão guerra de mentira. Mas, obviamente, que esse termo ele é totalmente inútil, porque de mentira não tinha nada. Ou seja, durante esse período, houve mortes e muitas mortes. Então, perceba, Hitler vai invadindo a Noruega, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, e no total, até antes de chegar na França, ele já havia praticamente conquistado a maioria dos países, ou pelo menos, aos que eles não haviam conquistado, pelo menos tinham líderes que estavam alinhados ideologicamente com ele, como era o caso de Salazar, como era o caso de Franco, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Então, Hitler passa a ter uma totalidade da Europa Ocidental a partir desse momento. E também, em grande medida, porque França e Inglaterra nada fizeram para que ele freasse esse avanço feito pelos alemães, pelos nazistas. Ainda tinha a Áustria, parte da Tchecoslováquia, que também já havia sido conquistado. A Hungria tinha também uma relação de parceria com os alemães. Ou seja, dentro do contexto ocidental, Hitler, realmente estava muito bem servido, ou seja, ele tinha em pouquíssimo tempo feito avanços muito significativos, certo? Alguns historiadores defendem que a França e a Inglaterra, eles defendiam uma política de apaziguamento que ela é tardia e que esse retardo vai causar problemas muito sérios, que é justamente aí onde inicia o conflito propriamente dito. E aí, em 1940, a Alemanha ela vai atacar a França. E também já havia atacado a Polônia. Mas eu queria só falar um pouquinho sobre esse ataque à Polônia, que também é bem interessante. O Hitler ele vai criar uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, que é justamente você atacar pelo ar e por terra, e de forma rápida, e também com a infantaria. Ou seja, ele tinha tanques de guerra, ele tinha aviões, e ele também tinha homens armados. Né? Então, dentro desse contexto, quando ele invade a Polônia, então ele já está preparado, já tinha invadido inclusive a Bélgica, para poder entrar em território francês. Como assim os franceses achavam que ele iria repetir a mesma tática da Primeira Guerra Mundial? E aí os franceses mostram o tanto quanto eles estavam
preparados para aquele conflito. Então, eles chamam esse período de fracasso da linha Maginot. Maginot, eu acho que esse nome não me é estranho, eu acho que eu já li ele em algum canto, eu acho que foi na apostila, sim. Os franceses, eles delimitaram, que eles chamaram de linha de defesa francesa, que foi pensado pelo general Maginot, que era um veterano de guerra e tal, e que aparentemente era uma pessoa extremamente experiente. Ele imaginava que o Hitler ia atacar pela fronteira, e aí o que é que o Hitler faz? O Hitler vai pela Bélgica, ou seja, ele muda a rota da linha Maginot, e depois ele desloca e volta pela fronteira e entra em território francês. Ou seja, aquela estratégia do general Maginot, ele foi por terra. O Hitler conseguiu avançar sobre o território francês e ainda teve um outro fator, o território francês é bem grande, é um dos maiores países da Europa. Né? Então, o que é que ele faz? Ele divide as estratégias com a França. Então, você tinha ao norte a invasão alemã e ao sul você tinha uma espécie de regime colaboracionista de Vichy, né, que era comandado pelo general Pitar. Então, de certa maneira, a França já não estava tão, como é que eu posso dizer, em condições de reagir ao ataque alemão. Então, na medida em que eles atacam a Alemanha, aí eu vou mostrar a vocês, perdão, os alemães atacam a França, eles vão iniciar um processo que eu queria mostrar para vocês aqui, que é quando os alemães e todo o exército, os principais generais de Hitler chegam a Paris. Ele gostava muito de tirar foto perto da Torre Eiffel. E aí, essa é uma delas, né? E percebe que era muito frio e as roupas deles eram muito bem alinhadas. Já falamos aqui em outras aulas que esses fardamentos foram costurados, a maioria deles, pela Hugo Boss. Então, é justamente aí que o Hitler mostra o seu poderio. E aí, chegando na França, o único e último país a ser atacado vai ser, sabe quem? A Inglaterra. E estando dominando a França, sobretudo a região da Normandia, que era a parte que dava acesso ao mar, era mais fácil ainda. Então, a partir de agora, eu gostaria de falar com vocês sobre o início do que eles chamam de Batalha da Inglaterra. Esse da imagem, que vocês estão vendo aí, ele chama-se Winston Churchill, certo? Ele foi extremamente importante para esse contexto da resistência britânica aos ataques alemães à própria Inglaterra. Então vamos vendo aqui o que foi a Batalha da Inglaterra, a Operação Ceylon, certo? Em 1940, a Batalha da Inglaterra, ela se dá da seguinte maneira: Hitler, a Inglaterra é uma ilha, né? Então ele não teria como atacar de outra forma que não fosse pelos ares, né? Então ele coloca a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, e se propõe a atacar a cidade de Londres. Sobretudo a cidade de Londres, porque era o núcleo político, o núcleo econômico da Inglaterra. E também era a capital. E aí o que é que acontece? Dentro desse contexto, a Inglaterra ela vai resistir enquanto ela pode. E uma das questões que o próprio Churchill vai colocar é que
ele vai conversar com o seu chofé, isso inclusive tem relatos em bibliografias, em filmes, ele vai conversar com o seu chofé e vai perguntar o que é que ele acha da possibilidade da Inglaterra desistir e se entregar aos alemães. Ele disse, a minha opinião é que não. Aí ele disse, rapaz, eu vou pegar o metrô e vou conversando com a população para tentar saber qual é a vontade da população. E ele vai conversando dentro do metrô, né? O primeiro-ministro, Winston Churchill, uma coisa totalmente aleatória, né? Dentro do metrô, e ele começa a conversar com a população e a população começa a dizer: não, vamos combater os nazistas, vamos combater os nazistas, vamos combater os nazistas. E ele chega no parlamento e diz assim: nós não vamos dar um passo atrás e vamos disputar essa guerra com os nazistas. E prepara a população e, a partir dali, o Hitler vai atacar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Durante 80 dias, eles vão ser atacados. E isso é algo muito complexo, né? Inclusive, o Churchill, ele fala, né? Ele tem uma frase que diz que nessa noite as luzes da Europa se apagaram. Essa frase foi dita no rádio justamente quando ele provoca um blackout, justamente para apagar todas as luzes, para dificultar também um ataque alemão sobre o território. E aí o que é que ele vai tentar fazer como contrapartida? O bombardeio da Força Aérea Alemã, que inclusive atacava bairros, estádios de futebol, fazendas, o que eles conseguiram destruir, eles destruíram durante esses 80 dias. Né? Ele vai convocar também a Royal Air Force, que é a Força Aérea Real Inglesa, que era bem menor, era bem mais precária, mas que também vai disputar esse território junto aos alemães. E, por incrível que pareça, 80 dias depois, ou seja, a Inglaterra foi atacada durante 80 dias, a Alemanha vai parar de atacar os ingleses. Aí você pergunta, mas por que o Churchill vai assumir a derrota? Não, acabou o combustível, só por causa disso. O combustível vai acabar e aí o Hitler vai mudar a perspectiva, tentando agora invadir a União Soviética. Certo? Então aí você já percebe os campos de atuação que o Hitler já havia conquistado e estava tentando ampliar, inclusive para a própria Grã-Bretanha, esse território. E aí, essa operação Ceylon, né, depois de 80 dias, eles não vão conseguir invadir o território britânico. E isso é um ponto interessante, porque uma das formas como eles vão conseguir frear também esses ataques da Luftwaffe é com o uso de radares. Aí, com o uso de radares, eles vão conseguir antever a chegada dos aviões e assim eles vão poder atacar esses aviões da Luftwaffe. Isso é um ponto também mostrando como a tecnologia ela consegue avançar durante esse período, né? Então, paralelamente, o Hitler, depois de perceber que não conseguiu derrotar, e foi a primeira frustração dele durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer o quê? Agora eu vou tentar atacar agora a União Soviética, e ele vai chamar isso de Operação Barbarossa. Mas, paralelamente a isso, pessoal, eu quero falar de um assunto muito sério com vocês, muito sério. E talvez seja, de todos os temas que a gente discute na história, esse é o mais
complexo, o mais espinhoso, o mais, às vezes, difícil de poder discutir. Nesse mesmo ano, nesse mesmo movimento de início de guerra entre 1939 e 45, alguns países eles não vão sofrer da guerra diretamente. Alguns países, por exemplo, o território alemão ele não é atacado durante os primeiros anos, pelo menos os 3 primeiros anos da guerra. Mas a Polônia ela vai ser atacada do primeiro ao último dia da Segunda Guerra Mundial. E o Hitler, como já falei para vocês, usava da sua teoria do espaço vital para invadir os Sudetos, mas também se utiliza da teoria da eugenia para poder aniquilar os judeus. E um dos espaços onde esses judeus vão ser colocados vão ser justamente em Varsóvia. Então, Hitler vai fazer um muro no meio da capital, ele vai construir uma espécie de muralha, e vai começar a pintar essas estrelas de Davi, para dizer, ó, esse é o espaço delimitado a vocês, tratando inclusive os judeus como uma espécie de animais. E aí ele estabelece essa muralha, um arame farpado, coloca a população judia nesses guetos, e todo dia os Stuka, que é os aviões da Luftwaffe, passavam e jogavam bomba aleatória, qualquer parte de Varsóvia. Então você imagina, os caras ficaram presos por 6 anos, todo dia era vrum, pum, né? Era um desespero, sabia que ia ter bombardeio, ele também cortava água, ele cortava comida, as pessoas começavam a definhar. Era esse espaço onde, um dos espaços onde eram colocados os judeus em Varsóvia. Aqui, no lado esquerdo, você tem uma pessoa literalmente morta de fome. Era uma ação extremamente cruel. Você vê também crianças, adolescentes, eles não tinham sensibilidade, pudor em absolutamente nada. Então, eles foram extremamente cruéis. Talvez por isso que eu falo que é um tema extremamente sério e complexo, justamente por essa situação. Então, e se você nunca assistiu, me convido a assistir o Pianista. E está aí na tela a imagem do seu computador, do seu celular, que também passa em Varsóvia, né? Vale muito a pena assistir. Ele vai mostrar essa tragédia que foi o gueto de Varsóvia. E o pior, se você está espantado com essas imagens, isso aqui não foi a pior parte do ataque alemão aos poloneses. A pior parte está aí, chama-se Auschwitz, né? Auschwitz é, digamos, um dos nomes mais conhecidos dentro de uma compreensão histórica por ter sido um dos principais campos de concentração, talvez o maior campo de concentração que foi constituído durante esse período, né? Já em 39 já se esvaziava aquela região, e ali foram levados os judeus, né? E era um espaço onde vocês percebem que tinham trilhos, né? Ou seja, ao final de Auschwitz tinha uma estação de trem onde as pessoas elas eram levadas. Aí, junto a esse bloco que vocês veem aí na imagem, da linha de trem, tinha um lugar de manutenção desses trens. Então lá você tinha forro, você tinha solda, você tinha aparelho de manutenção, e eles começaram a perceber que lá era um lugar adequado para levar esses judeus para essa localidade. Então eles amontoavam
muitos deles. E tudo isso surge da ideia do Himmler, que era o chefe da polícia de Munique, dividir campos e amontoar essas pessoas, né? Então, a Varsóvia tinha pelo menos 4 lugares, 4 pontos de concentração onde eles eram assassinados. Aí o de Auschwitz talvez não, com certeza foi o que teve maior número de mortes. E pra vocês terem uma ideia, a palavra holocausto, ela não existia, ela vai ser criada em decorrência desse episódio da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma foto que está disponível na internet de Auschwitz. Auschwitz hoje, não sei se vocês conseguem perceber o que é que tem aí. Aí são sapatos, muitos sapatos, muitos sapatos. Não são pares de sapato, são apenas um pé de sapato de alguém que morreu durante a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração de Auschwitz. E essa foto é interessante, ela tem um valor histórico, porque Auschwitz é um circuito histórico com uma grande responsabilidade para a humanidade. E muitos lugares de Auschwitz você não pode fotografar. Esse, especificamente, é um lugar onde é permitido fotografar. E a quantidade de sapatos que você identifica aí são imensas, mas ainda assim não representa a quantidade de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aí vocês imaginam a dor que foi esse espaço, né? Aqui é a entrada do campo de concentração, né, onde as pessoas se reuniam. Elas recebiam uniformes, né, representando, inclusive, em alguns casos, a sua condição, né, se ela fosse um judeu, ela teria também uma identificação que seria de judeus. Aqui, crianças,